Sim, sim, participei. Foi o desfecho, na verdade, antes do veto do presidente, alguns pontos da lei aprovada de abuso de autoridade. Então, várias entidades foram ouvidas, alguns parlamentares também, e um documento com 10 pontos específicos que foi construído junto com essas entidades e com a liderança do governo, foi entregue ao presidente, né? Ao final, o presidente até disse, olha, né, eu estou ali entre a cruz e a espada, né? Porque se eu vetar tudo, eu crio um problema com parte do Congresso. E obviamente a população, né, vai aplaudir. Se eu não vetar nada, eu crio um problema com a população. Então ele está ponderando muito, não adiantou que vai vetar, mas nós sabemos que ele vetará alguns pontos ali e a torcida é para que ele possa vetar esses 10 pontos. Mas claro, tudo é uma costura política. A gente tem que fazer essa conta, porque o governo ainda tem no mínimo 3 anos e meio pela frente. Nós temos outros projetos para aprovar. Então, essa ponderação política, essa matemática política que tem tantas variáveis, é o que o presidente está fazendo agora. O ministro Sérgio Moro participou, falou, deixou muito claro que ninguém defende abuso de autoridade de maneira alguma, mas que a nossa intenção tem que ser sempre a de dar liberdade de investigação e punição. A gente não pode flexibilizar punição para crimes, em especial crimes de corrupção. Então essa é a nossa grande preocupação, jamais flexibilizar a punição para crime de corrupção. Jamais impedir que a autoridade, que o Ministério Público, que o juiz, que o policial possa fazer o seu trabalho. E essa lei, lamentavelmente, tem vários pontos que são muito falhos. Tem vários pontos, inclusive, que são subjetivos. Então, cada um pode interpretar de um jeito. E isso é um grande perigo, para o combate à corrupção e a outros crimes violentos. Sim, sim, sim. A gente sente que, além do apoio da população, que é muito importante, há um aumento no apoio político, tanto na Câmara quanto no Senado, para alguns pontos específicos do veto. Certamente não haverá o veto total, uma vez que nós estamos discutindo 10 pontos, mas esses 10 pontos podem corrigir essa lei, que na minha avaliação está manca e muito mal escrita. A lei é muito mal escrita, né? E aí a gente pode terminar de consertá-la com um outro projeto de lei. Porque, por exemplo, quando uma autoridade não aplica a sua autoridade, quando afrouxa a sua autoridade, mesmo tendo provas na mão de crimes, isso também é um abuso de autoridade. Quando um habeas corpus é concedido para um criminoso, em que há comprovação do crime, isso também é abuso de autoridade. Quando uma ação não é proposta, mesmo com uma série de indícios e provas, isso também é abuso de autoridade. E essa lei não trata disso. Então, quem quiser afrouxar a autoridade para o bandido, o corrupto, o criminoso, pode continuar afrouxando. Então, isso a gente tem que discutir no parlamento e é uma discussão que eu vou iniciar já, logo depois que o presidente vetar esses pontos aí, que nós esperamos que seja o maior número possível de pontos vetados. Até dia 5. Ele está sentindo a temperatura política, porque a gente sabe que cada dia muda a estação aqui no Congresso. Então, ele está sentindo a temperatura política e até dia 5 ele dá uma resposta. Tá acabando o tempo, tem uma semana. Ô, líder, a senhora disse que o ministro Moro participou dessa reunião? Sim, participou, falou, obviamente com muita parcimônia, o ministro de Estado. Nós sabemos que o ministro discorda do texto também, por óbvio, tanto que apresentou também alguns pontos de veto, mas deixou bem claro que nós queremos sim punir o abuso de autoridade, sem jamais interferir aí, na eficiência e qualidade de investigações e punições. Além do Moro, mais o Onyx Lorenzoni e o Ramos. Estava o time todo ali, todos os líderes, Câmara, Senado, Congresso e o time da articulação e mais alguns parlamentares. Estava sim, estava. Ele saiu de fininho. Ele saiu lá por cima. Líder, por gentileza. Ele já deixou claro que o veto é com certeza? Olha, o que é o óbvio que será vetado, por exemplo, é aquela questão do uso da algema. Você não pode algemar alguém se você não tiver certeza que há risco de fuga. What? Como é que você vai olhar para a cara de um bandido e falar, não, esse vai fugir, esse aqui não vai fugir? Não tem a menor condição um negócio desse. E depois havia risco de fuga, aí fica a palavra do bandido contra a palavra da autoridade. Gente, não tem pé nem cabeça uma coisa dessa. Então, esse ponto específico vai ser vetado, por óbvio, mas há outros pontos que estão em estudo. Líder, por gentileza, alguns parlamentares e líderes partidários, eles afirmam que o governo ele ainda não cumpriu com todos os compromissos fechados ainda durante a reforma da Previdência. Como a articulação
do governo, feita pela senhora, está se mobilizando para evitar que isso impacte e contamine essa votação? Veja, ontem houve algumas cobranças de alguns parlamentares em relação aos acordos que foram fechados, né, do PLN 4 e da Previdência. Agora, nós fechamos acordos para serem cumpridos durante o ano e não para serem cumpridos em uma semana. Então, calma. Reclamaram a questão do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos deixar o programa parar. Está tendo a liberação de dinheiro conforme o dinheiro entra no caixa. O governo não tem árvore de dinheiro. Foi isso que eu expliquei ontem, né, para os parlamentares. Ninguém tem interesse de parar programa nenhum. O contingenciamento da educação. Ninguém tem interesse que continue o contingenciamento da educação. Conforme há dinheiro, a gente vai liberar o dinheiro. Em relação às bolsas do CNPq, da mesma forma. Mas os compromissos foram fechados para que sejam cumpridos até o final do ano. E não em uma semana, um mês e meio. Né? Senão fica impossível. O governo coloca todo o dinheiro nessas áreas específicas e falta para o arroz com feijão. Falta para a manutenção do governo, falta para a atenção básica da saúde. Aí não dá. Em relação à sessão do Congresso hoje, tem um veto da franquia de bagagens dentro do capital estrangeiro? É o veto mais, assim, complicado. Há uma articulação ali grande para tentar derrubar esse veto. Agora, para o governo é um veto, para o país é um veto extremamente importante, porque é justamente ele que vai proporcionar que empresas que vendam passagens mais baratas entrem no Brasil. A gente está com uma fila de empresas só aguardando a manutenção desse veto. Então eu estou tentando fazer o convencimento aí dos parlamentares para isso. Muito mais do que uma questão política ou um posicionamento político de uma região A, B ou C, a gente tem que pensar na questão da redução das passagens aéreas. É uma coisa absurda que a gente está vendo no Brasil. Você compra uma perna de uma passagem aérea daqui para o Nordeste com 24 horas de antecedência e vai pagar quase R$3.000. É quase o preço de uma passagem internacional. Então, assim, alguma coisa está muito errada nessa terra, né, envolvendo as passagens aéreas. O que nós queremos é baratear a passagem lá para o consumidor final. Então, vamos ver se a gente consegue sensibilizar aí as bancadas para votarem a favor do barateamento da passagem aérea, que é a manutenção do veto.